população e convívio. Agora é pra fechar com chave de ouro. O Luiz tirou o dia pra dar spoiler dos meus temas, velho. Moral. Não tem nada não, eu tenho uns temas ali na frente que eu coloquei surpresas, eles já falaram 10 vezes deles. Ele puxou Verde Púrpura, porque ali foi um caso exemplar, assim. Vou citar, eu não gosto de citar, mas enfim. Em Brunchen, eu fiz com que este fator fosse um fator relevante desde o começo, porque eu queria lidar especificamente com esse tema político da integração. Porque é um tema moderno também. Migração, integração entre sociedades, enfim. E aí eu falei, cara, eu quero que seja uma situação que gere conflito, que é o que acontece. Então, no cenário, você tem espécies que foram, por décadas ou séculos, inimigas, precisaram se juntar contra um inimigo em comum e que agora lidam com uma situação de integração forçada em que ambas acreditam terem direito ao seu espaço e que o outro não tem tanto direito quanto ele gostaria, enfim. E aí você tem parcelas mais reais do goblinoide, você lida com manifestações de preconceito, veladas ou não, enfim. E eu hoje vejo que, assim, é um troco interessante, eu tive um aprendizado porque é um tema interessante, mas que tem que ser dosado. Porque às vezes você exagera isso, se você torna ele um estorno muito grande, que foi o que aconteceu, você pode não só atrapalhar o andamento da história, porque às vezes você bota, pô, não, eles realmente precisam entrar na cidade, mas a cidade tem esse problema. Não, a gente não vai entrar, não. Lida com preconceito. Não, por que eu faria isso? Por que eu me submeteria isso a tempo todo? Como pode ser um gatilho até, né? A gente, como esse é um assunto moderno, pode ter gente que lida com isso, pô, sei lá, minha família teve esse problema, eu tive esse problema e tal. Mas existem diversos fatores na composição de uma população que podem levar a desafios aventuras urbanas, não se restringindo, obviamente, ao universo medieval. Migração é um caso típico. E numa cidade medieval você pode incorporar isso de maneira tranquila. Você pode imaginar um contexto que você tem um grande influxo migratório, você teve um desastre natural, você teve guerra, alguma coisa do tipo, que causou uma movimentação de um grande grupo populacional, que é uma coisa que a gente mal sabe lidar num contexto moderno, com todos os recursos que nós temos. Imagina uma cidade medieval sofrendo com isso. Os caras estão lá vivendo na cidadezinha deles, aí a outra cidade fica na fronteira, foi invadida, enquanto a situação não se resolve, você tem lá centenas, milhares de refugiados que de repente chegam e tem que morar ali. E aí você tem infraestrutura, você tem higiene urbana, você tem acesso a comida, serviço. A coisa vai se estabelecendo, vai durando um prazo, você tem uma questão de disponibilidade de vaga de trabalho. É natural que você tenha conflitos entre os moradores. No universo medieval, você pode expandir isso porque você tem linhagens de espécies diferentes. Então você tem essa questão dos relacionamentos entre espécies, e é muito comum, o Warhammer faz muito isso, mas o D&D também, é muito comum que você descreva nas cidades que as cidades têm uma predominância de uma determinada espécie, e aí isso faz, em geral, com que outras espécies que vivam ali prefiram manter comunidades fechadas. Isso não é medieval, isso é uma coisa que acontece no mundo real. Você vai em grandes cidades americanas e você tem bairros inteiros em que há uma predominância de núcleos de imigrantes. As pessoas preferem morar ali juntos na sua comunidade. Aí as pessoas falam, às vezes, os seus próprios idiomas. Você vai em bairro de Miami e você vai ouvir mais gente falando espanhol do que inglês. Você chega em Chinatown, as placas são em chinês, né? Exatamente. Na rua, assim. O cara, às vezes, é obrigado a botar uma placa em inglês porque tem uma obrigação legal ali, tá? E isso, às vezes, evolui para verdadeiros guetos. Tem cidades em que isso vai ser restrito, em que o cara não pode sair dessa região. Não, agora já voltando ao mundo medieval. Que o cara não pode sair daquela região sem algum tipo de restrição. E você está falando, às vezes, de uma convivência com hábitos, costumes, formas de viver que são muito divergentes e que podem evoluir para conflitos abertos. Então, esse é um aspecto que você pode incorporar na construção da sua cidade com tranquilidade, e isso pode ter muito impacto na sua aventura. O Luiz falou, se você tem um ferreiro elfo e um ferreiro anão, e eles brigam, isso pode evoluir, porque a briga deles, na verdade, não é sobre só o trabalho deles, às vezes é uma rixa histórica entre espécies, às vezes os caras têm um problema mais antigo. Entendeu? Nada impede que isso aconteça. Você pode o oposto pode acontecer também. Às vezes um ferreiro anão precisa conhecer uma especialidade do elfo e ele quer que o grupo intermedie isso de maneira secreta. Tipo, nenhuma das duas guildas podem saber que eles estão se encontrando para poder trocar informações a respeito de tecnologia, de como produzir material X lá. Então, você pode também usar o fator surpresa do inverso. Aí, pô, o anão quer conhecer aquele outro elfo lá para poder obter informações. Isso fica mais legal justamente naquele cenário que o Luiz falou, de às vezes do grupo também fazer parte disso. Você tem um anão no grupo. E esse anão, o cara construiu o personagem desde o começo como um anão tradicionalista, radical. E agora ele vê um outro anão lá falando, pô, me ajuda aí e tal. E o cara, não, que absurdo, como assim você quer aprender alguma coisa com os elfos, não sei o quê. E agora o personagem tem que lidar com a situação que às vezes o resto do grupo fala, pô, cara, larga de ser cabeça dura, o cara quer aprender e tal, não sei o quê. Você não tá aprendendo nada com a gente? Não tô, foda-se. Então assim, eu acho que isso é uma coisa eminentemente de campanha urbana mesmo. É claro que esse talvez seja um fator que você consiga lidar mais fácil. Surgiu um acampamento Goblin perto da cidade. Os Goblins não estão fazendo nada. Eles estão na deles. Eles só estão ocupando aquele terreno ali que ninguém estava usando. Não, mas é perigoso. A qualquer hora eles podem vir aqui. Aí os caras vão lá e contratam os aventureiros para ir lá dizimar o acampamento Goblin porque eles são uma ameaça.
Aí se ninguém tiver a cabeça fria de virar e falar assim, mas eles fizeram alguma coisa? Eles vieram aqui? Eles mandaram... Não. É só porque, pô, a gente conhece goblin, o negócio é um perigo. Nunca se sabe quando eles vão chegar aqui e roubar nossas vacas. Não, mas alguém deles... Não, de vez em quando eles vêm aqui vender umas coisas e tal, até material bom e tal, mas sabe como é que é goblin? Tipo, porra, eu faço o que com isso, tá ligado? O aventura do Warhammer lá, a gente lidando com os caras. Não, foram os anões. Você viu algum anão fazendo alguma coisa? Não, eu tenho certeza que foram os anões. Porra. E não era. Eu vou voltar com os goblins e vou bater em todo mundo que falou que era anão. Inclusive nos anões. Inclusive nos anões. Essa questão própria de onde está atualmente a aventura de Warhammer, ela também é um reflexo um pouco disso que a gente falou aqui hoje, a cidade em que eles estão lá. É uma cidade que foi construída ao lado de uma montanha, que tinha uma mina, quer dizer, criou-se uma mina depois que os anões se mudaram para lá, e eles, em determinado momento, tiveram que vender aquela mina. Vendendo aquela mina, todos os anões que viviam em função daquele local passaram a ser desempregados, ficaram vadios, assim. Então ele gerou um problema social, e aí os anões, tradicionalmente em Warhammer também tem essa questão, como a gente falou, de formar guetos, né, de locais, eles formam seus próprios bairros, suas próprias localizações, até mesmo por questões estruturais, as casas deles podem ser menores, os gostos relacionados à alimentação, bebida e esse tipo de coisa são diferentes, então normalmente eles formam ali suas comunidades separadas. E eles tiveram que formar essa comunidade separada, e eles formaram essa comunidade separada que é um bando de desocupado agora, porque eles venderam a mina e não tem o que fazer mais. Eles viviam daquilo, era um bando de mineradores, uma cidade de mineradores. E agora eles estão ali desocupados e estão enfrentando esse problema, passaram a ser um problema social, né? Porque eles ficam ali bebendo, causando confusão, essas coisas, e são ali rancorosos, porque os anões de Warhammer também são naturalmente rancorosos, então eles são rancorosos e também tem a própria questão de xenofobia dentro do espaço deles. Qualquer raça élfica, principalmente, que for entrar no bairro anão, vai ser agredido à pronta entrega, assim. Não existe convívio pacífico ali pra eles, porque já tem algum tempo que eles estão sendo atacados e, inclusive, culpados de coisas que, como o Marcelo falou, aparentemente não era eles que estavam fazendo. Então, isso gera já neles mais ainda esse sentimento de injustiça e de, porra, a gente já perdeu a nossa mina, agora a gente tá tendo que lidar ainda com esse bando de racista do caralho aqui. Então, é uma questão, que o Marcelo falou, tipicamente urbana, que pode ser explorado novamente para poder expandir ainda mais a riqueza do seu cenário. E lembrando que esse tema de população e convívio também faz com que o narrador tenha que planejar como é que vai ser isso numa escala macro. Igual o Salada falou, o Baal falou. E o convívio e o comportamento da população vai ser um espelho direto dessa política que coordena a cidade. Então, se é uma coisa largada, se é uma coisa sem vigilância, se é uma coisa desonesta, corrupta, esse convívio vai ser caótico e muito atribulado. Se for uma coisa mais organizada, se tiver pauta de algum tipo de regra, de lei e tudo mais, vai ser um convívio mais tranquilo. Não que não vão ter os problemas, mas eles vão ter uma solução mais alcançável. E também o funcionamento da cidade. Então, quanto mais você tem gente de fora chegando, menos você tem a noção de unidade. Quanto mais viagem, comércio, migração, quanto mais você tem essa invasão não violenta, essa invasão e esse êxodo da cidade, você vai ter conflitos. Porque a noção de unidade, a noção de comunidade, ela se perde. E quando você não tem a comunidade, a cidade, né, a comunidade como um todo garantida, os seres vão se apoiar nas suas unidades mais restritas. Seja ela o seu próprio povo de origem, a sua linhagem, a sua família, o seu grupo, a sua guilda, e aí você vai ter a segmentação. Então, quando você organiza aí como que a sua cidade funciona, o comércio dela, a política, e tudo isso funciona, vai ser muito simples você planejar o comportamento da sua população. Ela é uma população mais arredia, mais hostil, ela é uma população receptiva, ela é expansiva, ela é retraída, ela é mais igualitária, ela é muito segmentada. Como é que é isso daí? Então, como eu falei, a população e o convívio é o tema que fecha todos os outros que a gente falou daqui para trás. Todos esses outros estabelecidos, você consegue fazer o comportamento da sua cidade, da população da sua cidade de maneira mais fácil. A gente pode dar uma pincelada aqui rápido também em outras questões que a gente não falou, mas, por exemplo, isso que você estava falando de tipo de população, você pode associar também às organizações religiosas, né? E aí, a organização religiosa, você pode fazer um paralelo muito parecido com o que a gente falou sobre organizações políticas, porque, principalmente na era medieval, é o mais próximo que existe uma da outra entre religião e política. Não é muito diferente hoje, mas era mais explícito antigamente.
E aí você tem deuses cujas raças são diretamente inimigas de outras raças. Então, aquilo que o Marcelo falou, você tá numa cidade ali de anões, e aí do lado estabelece um clã, um assentamento de gigantes, então são raças que são naturalmente inimigas ali, e que suas divindades são inimigas entre si. Então isso vai influenciar também na relação da população. E outra coisa que a gente estava falando quando estava falando de comércio e de geografia é relacionada à educação. Se essa cidade tem uma universidade, se essa cidade tem uma torre de magos, ela vai ter um comportamento muito diferente das cidades que não possuem isso. E outro aspecto que a gente não entrou, que eu acho que também vale a pena lembrar, que é a questão da evolução tecnológica, é justamente pelo impacto que isso tem não só na vida cotidiana das pessoas, como isso tem na dinâmica entre cidades e entre regiões. Então, assim, você não precisa fazer uma situação família buscar pé, que os caras obrigatoriamente têm que sair Ah, nossa, lá na minha cidade não tem nem televisão e aqui tem cinema. Não precisa ser isso. Mas isso tem um aspecto relevante. Se você tem uma cidade que começa a desenvolver uma evolução tecnológica muito mais acelerada, pode acontecer de surgir um espírito imperialista nela. E daqui a pouco é aquilo, tipo, você tá lidando com... Pô, a gente tá aqui numa cidadezinha e agora a nossa campanha é proteger essa cidade de uma invasão da cidade do lado, do reino do lado, algo do tipo. Porque você tem uma disparidade de forças entre eles. Isso pode ser evolução tecnológica, pode ser poderio mágico, poderio militar, qualquer coisa do tipo. Isso também é um aspecto que pode ser relevante para você levar em conta quando você estiver montando uma aventura, uma campanha urbana. Que tipo de recurso tem, né? A gente falou isso para comércio, mas que tipo de recurso ele tem do ponto de vista de tecnologia e de magia. Vai na criação de mundos, né? Uhum. Eu também. E eu queria partir desse que a gente acabou de falar, antes de entrar para a próxima parte, uma discussãozinha surpresa, que apesar de já ter sido salpicada de comentários, já vale a pena falar. Tô vendo aqui a mensagem do Otávio. Tem uma nação-cidade altamente militarizada, com uma orientação para uma ditadura. Quais interações e problemas eu tenho que me atentar no meu RPG? Bom, primeiro a gente tem que ver se o seu RPG vai sair mesmo ou não. Esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que você tem que atentar é montar uma mesa. Marcelo Salada, converse com você mesmo aí, então. Cara, vamos lá. Então, você tá falando de três coisas diferentes aí. Você tá falando de uma nação altamente militarizada, então você tá falando de um aspecto de evolução tecnológica de poderio. Você tá falando de uma ditadura, uma orientação para a ditadura. Então a gente já tá falando de uma organização, um modelo de organização político. E basicamente isso você tá falando de convívio. O que você tem que levar em conta? Depende. Quando você fala que é uma orientação, é porque não tá uma ditadura estabelecida. Se ele não é uma ditadura estabelecida, qual é o modelo atual? É um modelo mais aberto? Se você sai de um modelo aberto para um modelo fechado, você tem gente que resiste, especialmente quem perde poder. Se você vai fazer uma coisa de autocracia, e você tinha uma democracia, quem tá perdendo poder pro autocrata não vai levar isso numa boa. Então você vai ter provavelmente revolta, você vai ter provavelmente pessoas resistindo a isso. Isso pode implicar em sabotagens, isso pode implicar em outros tipos de problema com aspecto militarizado. Segundo, que se você tem uma cidade militarizada com orientação para a ditadura, é bem provável que ela se desenvolva no imperialismo. Ela tem poderio militar e ela tem uma concepção de superioridade de valor, quando é uma ditadura. Então é bem provável que você tenha uma mecânica que vai envolver, às vezes, conflitos permanentes, eles vão estar sempre em guerra. Isso tem um impacto absolutista, econômico, né? Uma monarquia absolutista. Então, assim, você tem um impacto econômico, porque você tem que montar uma estrutura de guerra, uma máquina de guerra. Isso implica você manter uma parte da população distante, sendo abastecida pelo restante. Entendeu? Você vai ter controle de informação. Controle de informação. É um sistema medieval? O que vocês fazem se eles conquistarem um outro povo? O que eles fazem com esse outro povo? Eles escravizam? Então agora você tem uma dinâmica de escravidão com convívio forçado com outro pessoal. Tudo isso são aspectos que você vai ter que levar em conta nesse sentido. E isso só se vocês realmente resolverem conquistar. Não, a gente quer ser militarizado para defesa. Manter uma máquina militar não utilizada também tem um custo. Daqui a pouco você tem alguém questionando por que isso está acontecendo. Novamente, você tem um questionamento. Ok. Espero que tenha sido respondido. É tipo uma Roma no período expansionista. Os governantes controlam basicamente tudo. Roma tinha um imperador, mas tinha um senado, né? É isso que eu ia falar. Apesar de Roma ser imperialista, ela tinha um segmento de leis ali que nem o imperador conseguia sobrepor muitas vezes. Tinha sempre um doido lá que ainda conseguia, mas não durava aí 2 anos e alguém achava a ponta de uma faca nas costas dele. Mas eu acho que até o próprio termo ditador é de origem romana, e eles tinham um processo de ditador lá que era para casos extremos, e aí tipo, até a ditadura romana tinha ordem ali, o cara podia ficar no máximo 6 meses, e ele tinha que ele respondia legalmente sobre as atitudes dele quando ditador. Então era mais uma questão, igual o Vermelho falou, questão de guerra, questões de sítio, questões muito extremas, em que eu falei assim, a gente tem que centralizar o poder na mão de um cara para ele poder
fazer as coisas funcionarem, senão, se a gente ficar discutindo aqui 6 meses para tomar uma decisão, a carreta passa em cima. Sabe? Então, existem também diferentes tipos de ditadura e diferentes tipos de ações que as ditaduras tomam, né? A gente precisa tomar cuidado com o tipo de ditadura que o seu cenário vai adotar e o tipo de ações que essa ditadura vai adotar. Ações violentas, Noxus, ações... Né? Noxus é um reino, né? Expansionista militar de Runeterra. Então, se é um reino, se você não tem congresso, se você não tem legislativo, isso faz com que qualquer contestação ao rei fique mais difícil. Se você... o rei resolveu que a gente, para fazer essa invasão, a gente vai explorar mais o pessoal que trabalha, porque eles vão precisar produzir mais recursos para manter a expansão. Pode gerar revolta. Se você não tem um legislativo, um mecanismo para você contestar a decisão, se o único mecanismo que te sobra é partir para a ignorância, nada impede que daqui a pouco você comece a ter movimento de revolta, você comece a ter tentativa de assassinato, você comece a ter algum tipo de retaliação popular contra as pessoas, e aí você tem um conflito interno. Mas é nessa que um rei só consegue, o monarca, o imperador só consegue segurar as pontas quando ele tem a nobreza na mão dele. Porque a nobreza ramifica esses poderes e controla da ponta a ponta. Então você tem do duque ao barão, ao cavaleiro, todos eles fiéis ali. E quando qualquer ponta solta começa a aparecer, tem uma tesoura do tamanho do universo pra cortar ela. Porque quem ainda tem todo o poder perde esse poder de uma vez só. Porque ele não perde aos poucos. Essa similaridade que você tá falando aí de uma nação expansionista militar, você pode pegar a história do Alexandre o Grande, que dominou ali toda a Eurásia, e em vários momentos ele teve que tomar decisões que envolviam casamentos, que envolviam quem que ele vai deixar cuidando ali, porque o imperador ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, num reino gigantesco que ele dominou. E então, chorou quando não tinha mais o que conquistar. E aí, ele chegou na Índia e não deu conta de andar pra frente, né? Teve que voltar pra trás. Aí... E aí... ele chorou de novo. Morreu de febre na Babilônia. Então, tem esse tipo de informação também que você pode, como o Marcelo falando, gerar revolta, gerar questionamentos, gerar todo esse tipo de coisa, até porque as nações que ele está conquistando já têm suas próprias culturas, já têm suas próprias maneiras de viver, que a chegada de um conquistador assim precisa tomar cuidado, que eram coisas que o próprio Alexandre fazia, tomar cuidado para não modificar demais a cultura do local, senão a galera não vai te aceitar, assim, vai tacar o sarrafo. É o que Roma fazia. Um império muito grande também tende a colapsar em si só, né? Porque se você começa... O recurso que você precisa para manter toda a estrutura, ele tem um custo. E esse custo é grande, e normalmente esse custo é jogado em cima das colônias. Então você começa a ter cada vez mais movimentos. Não, tudo bem, a gente manda lá uma tropa para lidar com essa revolta. Mas se você tiver 10 revoltas acontecendo paralelamente, cada numa ponta, daqui a pouco você não tem exército. E aí daqui a pouco você gastou todo o seu exército contendo colônia e não tem ninguém para proteger a sua cidade. Quando alguém lá dentro resolver matar o imperador. Então assim... Todos esses fatores são levados em conta. Roma não caiu num dia, foi caindo aos poucos, mas quando caiu especialmente por conta do seu gigantismo. Caiu gostoso, né? Mas quando caiu gostoso. Exatamente. Já não tinha tropa para lidar com todos os vândalos. Bom, e isso é a prova que um pequeno assunto, uma pequena vírgula, pode gerar uma outra discussão nova, e aí nunca vai faltar o papo de mestre.